Queria que vocês respondessem aqui ao vivo pra todo mundo que chama vocês de cavalo de Troia na internet. Ah, isso Cara, a gente não é um cavalo de Troia, né? Eu quero que vocês Tá expliquem respondido. de onde veio essa história aí. Tanto não é que os evangélicos estão adorando e a nossa relação é Foi excelente. legal? Foi legal o lançamento? Foi muito legal, foi muito Cara, legal. Foi muito legal. Né, cara, eu acho que esse negócio... Eu vi o material, o pessoal até me mandou e tal. Eu tive que responder essa ao vivo. Ah, não mas fiz teve um- muita gente uma falando. entrevista. Aí eu falei, mas gente, o Negócio negócio de nem cavalo de saiu Troia? ainda. Negócio de cavalo de Troia. É. É o quê? Os caras achavam que o quê? Que a gente ia, sei lá, fazer uma propaganda, daí na hora do documentário ia fazer o quê? Não sei, uma Armadilha. pregação. Não, o Católica? papo é mais ou menos o seguinte. Eles estão fazendo esse negócio para falar de evangélicos no Brasil, mas não se confundam. O verdadeiro objetivo deles é trazer as pessoas para dentro desse ecossistema e transformar todas elas em católicos que enxergam evangélicos como uma heresia, alguma coisa assim. E, cara, dentro do plano teológico, eu sei de onde esses caras estão partindo nessa discussão, entendeu? Só que eu acho que está precipitada a conclusão porque não acompanhou a Brasil Paralelo ou acompanhou muito pouco. Porque, respondi isso em outro lugar, a gente nunca saiu nessa pauta, não é uma pauta prioritária nossa. A gente toma pressão de muitos católicos, às vezes que gostariam, que achavam que a gente deveria fazer isso. Agora, E a gente não faz. Agora, nesse lançamento do Brasil Evangélico, vem a mesma coisa. Cara, toda vez que tem uma pauta meio assim, eu sei porque o assunto é importante. Pô, se a gente quisesse debater fé, mas não é nossa esfera de atuação, não entra na esfera de atuação que a gente tem. Acho que vale contextualizar de onde é que saiu esse documentário, né? Acho que é o ponto que responde essa pergunta. No final das contas, a gente estava discutindo pautas relevantes para o Brasil esse ano e tudo mais. E aí alguém trouxe, acho que foi o Lucas, não me lembro. Caramba, os evangélicos já são mais de, sei lá, 30 milhões registrados, alguma coisa 30%. assim. É um crescimento numa velocidade que é impressionante. É 30%, é 30 e quase 40%. Quase 40. Depende Quase dos 40%, indicadores. Mas é bastante. Quase 40%. É. Então, e que cresce, o principal ponto é a velocidade com que cresce, né? É que você faz uma projeção para o futuro, né? Isso é muita gente. E tem uma influência política gigantesca, né? E eles têm bancada, que chamam de bancada evangélica, aí tem gente que diz que não é bem assim, que não é coordenada, enfim. Tem uma discussão em torno desse assunto, tem uma relevância cultural e política muito grande, né? E a gente, cara, vamos investigar esse assunto, vamos entender exatamente... primeiro contar um pouco a história de como essas denominações surgiram no Brasil, de onde é que isso veio, e vamos entender como eles se enxergam nesse papel em relação à atuação na política, atuação na esfera pública de um modo geral e tudo mais. E vamos fazer isso de uma maneira respeitosa, sem preconceitos e tal, porque tem outras abordagens sobre isso que tratam Não só a abordagem, o esse fim é o da ponto. democracia, porque vai ser o Estado totalitário, Toda a democracia, mídia. etc. Vamos ver, vamos entender, vamos tirar esse e vamos entender exatamente como eles enxergam isso aí mesmo, qual que é a história das diferentes denominações evangélicas no Brasil, e vamos tentar fazer um arremate disso, e aí vamos ver quem são as principais lideranças que a gente consegue contato, e vamos entrevistar. Mas uma das premissas, não vamos debater religião. Se o evangélico tá mais certo que o católico, se o católico, mas que tem aquele ponto lá, não sei o quê, porque tem cara, tudo bem, Não acho é que essa é um pauta. debate relevante, é importante, as pessoas cansativo também fazendo esse negócio. e tal. Mas, cara, maneiro, eu até gosto de nosso ver. papel. Eu até gosto de ver. Se tu me já botar um assiste bom monte vídeo de agora, legal. eu assisto um. É que assim, Mas a é de gente... fingir que Mas tem conceber. 500 anos esse é- debate já. É que assim, muito Não é? importante também, uma das premissas pra gente fazer um documentário, normalmente, é onde tem uma pauta que é relevante para a sociedade e está sendo explorada unicamente por um lado de forma ideológica, narrativa. Sim. Teve Isso aquele desde o documentário início. da Petra Costa, que é o Então tem o documentário da Petra Costa Apocalipse Apocalipse dos nos Trópicos. Trópicos. Apocalipse dos Trópicos. Tem a Que acusa de ser imprensa, uma operação da CIA. Exato. E que vai Tem botar uma a imprensa teocracia em no geral. Brasil e tal. tem a imprensa em geral que Exatamente. fala de uma forma... o tom que sempre já é o muito, padrão. um tom muito de acusar o evangélico de estereótipos e tal. Então o objetivo nosso, não é só nesse documentário, em todos os nossos documentários, o objetivo sempre cara, tem uma pauta relevante aqui para a sociedade e não tem empresas produtoras, empresas de mídia e tal, entregando para as pessoas um material decente, um material livre de ideologia. A série de maior sucesso nossa, que é a série de história do Brasil, Última Cruzada, o que a gente fez? A população passou décadas recebendo uma educação hiper ideológica nas escolas, nos livros, etc e tal, e na mídia em geral. A gente foi lá e tentou fazer um negócio limpo disso daí. Né? Então, é a história da janela de Overton, né? Tá tudo muito de um lado, aí você tenta ir pro meio e você fica considerado como extrema alguma coisa, extrema direita no caso nosso. Então, esse é o objetivo esse documentário dos evangélicos. E é isso. E a gente não é
De novo, até mesmo... As próprias perguntas, se for analisar, elas estão muito mais do ponto de vista da ciência política do que do ponto de vista da fé, assim. Elas não vão por esse lado, assim, né? Claro que, né, um entrevistado outro fala, mostra, pra você mostrar o quanto isso engaja e movimenta as pessoas e tal. Você entra um pouco, mas você vê que o enfoque do documentário não era esse. Mas, enfim. Outra coisa pra ser honesto aqui também é que eu li um dos posts que mandaram, li os comentários, porque tinha pessoas, o cara fez o post de Cavalo de Troia, e tinha pessoas assim, defendendo, né? Falando, não, eu sou evangélico, mas eu gosto dos conteúdos deles e tal. E aí esse cara falava assim, mas vocês já viram o que os caras que participam das produções deles falam sobre a nossa fé? Então o que ele tá querendo dizer é o seguinte, tem pessoas que participam de coisas da Brasil Paralelo, que nos seus canais, podcasts, etc e tal, criticam ou falam mal, ou alguma coisa assim da fé evangélica. Bom, também outra coisa que... Bom, desculpa, cara, não sei, as pessoas têm liberdade de falar o que elas falam. Participa da Brasil Paralelo, sei lá, mais de 500 pessoas, não sei. Muita gente. Não, isso daí é absurdo, isso daí então, não... assim, mas vocês dão Vou mais... fazer vou doxar a opinião de todo mundo na internet. Não, e outra- ficar controlando. E outra, tipo, agora imagina se a gente fosse começar a selecionar as pessoas que participam das nossas coisas por uma lista de opiniões, sei lá, qual é o tamanho dessa lista? Cara, não é nem viável Não. fazer isso. Não é Tem- nem viável. Sem contar que eles mesmos, eles discutem entre eles, porque se você pegar, por exemplo, mas esse pastor já falou tal coisa. Os Não, católicos- a os maior católicos parte também, da treta cara. foi entre os próprios pastores, denominações e tal. Não, mas isso aqui não... É difícil, cara, é difícil. A tarefa também não dá pra subestimar, assim. Não, Não, mas o pessoal que foi lá que foi gere, um que pessoal gere legal. debate, que gere tudo isso. Conheço. Mas o que dá pra dizer a com galera lá. tranquilidade é que não existe nenhum plano da Brasil Paralelo de falar assim, ó, cara, isso aqui a gente vai fazer. A gente vai atrair os evangélicos e aí a gente vai fazer uma operação estruturada aqui de conversão deles pra uma outra religião católica, porque aí a gente vai mostrar pra eles. Cara, não, primeiro que isso é uma visão infantil, tá? No sentido, o que eu quero dizer com infantil? Muita mão fazer isso. Não sei se as pessoas têm experiência fazendo projetos, mas já dá trabalho fazer qualquer coisa, né? Só fazer o documentário já deu muito trabalho. Cara, se eu tiver condições Uhum. de atrair a audiência evangélica e converter ela pra uma outra parada depois sem ninguém se dar conta disso, cara, pode até parar de me criticar, porque eu vou ter condições de fazer qualquer coisa. Tu não vai conseguir me parar. Eu sou tipo um gênio maquiavélico que vai dominar o planeta Terra, se eu tenho condições de executar esse Uma plano, ideia entendeu? meio assim, que você vai ver um conteúdo de alguém, que não é nem um conteúdo na Brasil Paralelo, é alguém que está falando lá dentro que tem um conteúdo no seu Mudar a próprio religião, canal. né, cara? Não é mudar uma opinião sobre se acha Cara, tanto verde que dentro bonito da ou Brasil... feio. Mudar Cara, a religião, gente tem um monte de gente dentro da Brasil Paralelo que é evangélico, que que não tem religião, ou que é espírita. Tem gente que convive com... Eu sou católico, mas tem gente... O Azaf convive comigo... Falei o nome dele, mas convive comigo um monte. Está sempre ali, trabalhando em projetos juntos, de vários assuntos desse tipo. Ele continua com a fé dele lá, eu continuo com a minha. Não quer dizer que o cara teve um contato, o cara vai... Pode ser que um dia aconteça, mas enfim, essas coisas elas acontecem de uma maneira muito mais uma busca individual, muito mais orgânica do que propriamente uma estratégia que a gente vai lá Agora e faz um vi esse questão cara não- aqui falar esse corte. Porra, cara, já sei o que eu vou fazer, vou mudar de religião. Não, na minha experiência não é assim que funciona. nunca vi. E assim, tem uma coisa que não é pública, né? A gente, até de propósito, assim, algo que a gente não trata, como que a gente lida com essa história de religião. Porque a gente já teve muitas conversas com pessoas, com amigos, assim, não, acho que a Brasil Paralelo, então, né, já que você é católico, você deveria tornar a Brasil Paralelo mais católico. Você deveria... Aí vem o Pois é. pessoal enchendo o saco do outro lado, né? Não, tem muito. Mas a gente sempre, desde que quando a empresa começou a crescer e tal, a gente logo no início já chegou num consenso que a nossa ideia, são os nossos valores, assim, olha, a Brasil Paralelo não nasceu com uma missão religiosa e nem política. A gente nasceu com uma missão de busca da verdade e uma missão educacional, de usar todos os meios, né, artísticos, midiáticos, etc., para ajudar as pessoas na busca da verdade, que foi de onde surgiu nosso ímpeto lá atrás, né? Enfim, debatia com os professores na faculdade, não sei o quê. Então, quando surge o negócio da religião, não, a religião continua sendo a decisão das pessoas, liberdade individual, etc e tal. Isso tanto nos conteúdos, quanto internamente também na empresa. Você não vai ver na Brasil Paralelo imagens católicas ou mesmo cristãs, você vai ver na mesa das pessoas. Então, como é que é na sede lá, você vai ver, não tem nenhuma, oficialmente, a empresa formalmente, ela não tem nenhuma, Entendi. não tem Chegou uma a religião. religião lá. oficial da empresa. Na entrada tem. não tem um crucifixo. Não, Ah, não entendi. tem. Aí quando você passa na mesa das pessoas, você consegue... Mas ali no meu tem. Então, mas aí você consegue ver na mesa das pessoas
Mas é as tuas coisas aqui. É as tuas coisas. Aí tem as pessoas, os protestantes, alguns, né, são mais. Então tem a Bíblia só e tal, o profeta, não sei o que. Aí você passa na mesa de um, você vê que é católico, o cara tem um monte de santinho, não sei o que, imagem, não sei o que. E obviamente tem as pessoas que não têm religião. Então essa liberdade que tem, assim, a gente sempre valorizou demais. E no conteúdo também. Eu lembro até de uma situação muito específica, assim, que marcou bastante a forma do editorial. Alguém procurou, não sei se procurou o Lucas, e eu lembro dessa história, ou se foi a mim que procurou, num documentário sobre liberdade de expressão. A gente estava falando de pessoas na história que foram Jesus. mortas pelo que falavam. E colocamos Jesus no roteiro como sendo um exemplo. Né? E aí a pessoa ficou meio... Tá, mas Jesus não é o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus? Né? E foi perguntar, como é que eu falo aqui? Eu chamo de nosso Senhor, eu chamo de... A gente falou, não, aqui a gente tá falando sobre a história, aqui essa voz, ela não é uma voz religiosa. A gente pode chamar, a gente pode ter o respeito, vamos tratar com respeito, evidentemente, né? É o Deus para uma boa parte da população. Mas aqui, essa voz da Brisa Brasil, então chamou de, não lembro como chamou na época, mas não tratou uma voz de um cristão ali falando. Mas esse assunto religião, a gente tava comentando sobre o debate que o Redcast fez de um católico versus 25 protestantes, e o que eu percebi, descobrindo essa questão toda, né? Por exemplo, os protestantes que acabam migrando pro catolicismo são protestantes que estudaram mais, são protestantes de uma linha mais tradicional, a galera presbiteriana, principalmente, né? Inclusive a entidade dele fez uma nota falando a respeito da conversão de protestantes ali pro catolicismo e tal. E o lado mais pentecostal, neopentecostal e tudo mais, eles enxergam mais como idólatras e tal. Então são pessoas assim que acham que, putz, realmente não tem muito o que conversar com esses caras e tal. E aí, tanto que a galera que foi debater é uma galera que já atua há algum tempo, assim, já como uma certa liderança, ou tem algum cargo, ou já trabalha com isso, tem curso, já foi para Israel, já pesquisou, já leu, já ensinou, entendeu? Então, são as pessoas que são mais emocionadas, ficam nesse lado mais pentecostal, né, pentecostal, e acabam não querendo debater. E aqueles que debatem são pessoas que normalmente têm mais argumentos mesmo, estudaram, e aqueles que acabam saindo do protestantismo para o catolicismo, estatisticamente, são aqueles dessa linha mais tradicional que não é a maioria. Tem motivo. Que é a minoria diferente da de todo o cenário. Mas eu acho que a gente teve bons exemplos nesse documentário, desse momento nosso, assim, de pentecostais também, que não são exatamente isso, né? Também tem um viés de estudo muito grande, se orgulham disso e defendem muito isso também. A gente, quando eu estava fazendo as pesquisas e conversando, a gente precisou conversar muito, conhecer muitas pessoas, né? Porque como a gente é católico, precisava entrar um pouco nesse ambiente e tal. E a gente ouviu muito disso de alguns pentecostais. Olha, não representam os pentecostais apenas sentimentalismo, etc e tal. Então, acho que é tudo sempre muito complexo, assim. E católicos... E do lado dos católicos também a gente toma pau também. Cara, acho que só de a gente ter feito esse documentário, a gente tá católicos e evangélicos levando são almas pro amostras inferno, entendeu? bem gigantes. Essa amostra, né? Católicos e evangélicos. A gente tá falando, bilhão pra todo lado, né? Então, é bastante gente. O que eles têm em comum? A maioria dos dois lados não estudam. Mas... Como todas as outras esferas da vida. Como todas as outras amostragens de bilhão de pessoas, entendeu? Pega uma amostragem de 1 bilhão de pessoas, dá isso. Mas os dois têm motivos um pouquinho diferentes, no meu entendimento, para estudar, mas os dois motivos são muito fortes para estudo, né? Tô que essa galera é muito nerd dos dois lados. Que o católico, ele tem uma tradição institucional gigantesca em relação a... Cara... O que a gente pensa sobre isso, o que a gente pensa sobre aquilo, tá aqui uma bula, tá aqui um concílio, tá aqui não sei o quê, tá aqui um livro de um santo, tá aqui a vida do santo tal, etc e tal. Isso cria uma literatura, uma bibliografia gigante, e detalhe do detalhe do detalhe. A doutrina católica é uma doutrina do hiperdetalhe. Às vezes a galera fala, não, é que a gente pode simplificar, mas a minha percepção, a Helena falou assim, não, cara, pelo amor de Deus, não tem como simplificar, é muito detalhe, cara, é muito pensamento em cima de todo o negócio e tal. E do lado protestante, qual é a jogada? Como a filosofia é da sola escritura, então todo o conhecimento está lá no texto e tal, porra, é a mesma coisa, só que num outro sentido. Em vez de estudar toda a tradição de pensamento do negócio, os caras estudam hebraico e a tradução da Bíblia, e essa aqui, a arqueologia do não sei o quê, e aí o que isso aqui quer dizer, porque a semiologia dessa palavra dentro do... E o cara vai estudando aquilo, e decora todos os versículos, e articula, e cria pensamento, e faz paralelo com a vida, etc e tal. Então se cria por dois caminhos, e eu acho que isso fica bem
caricato no comportamento e no discurso de um lado e de outro, assim, você vê assim, Sim. essa manifestação de estudo de um lado e de outro, né? Você vai falar com um católico estudioso, ele vai ficar, porque o concílio tal, porque São Crisóstomo, porque isso, porque aquilo, e você vai falar com um protestante estudioso, ele vai dizer, não, porque os hebreus, o livro dos hebreus, salmo tal, etc e tal, diz que não sei o quê, porque na palavra, a tradução da palavra é tal. Então é interessante, assim, é um negócio que a galera quando pega a pilha, agora imagina quando tu te mete no debate, tu pega essas duas galera, estudou pouco, né? De forma irônica, a galera que passa a vida inteira fazendo isso. Você pega as duas galera e fala assim, e aí, gurizada, vamos debater aqui. Vamos chegar na conclusão. Isso é outra coisa, né? A gente não... Claro, se a gente fosse... a gente poderia fazer um programa, fazer um debate, fazer alguma coisa assim, maneiro, nesse sentido, ia trazer pessoas... Eu acho muito legal, assisto esse debate sempre. Agora, isso é outra coisa também, né? A gente... uma decisão... Não, o Brasil Paralelo vai promover essa religião, esse conteúdo. A gente é jovem, a empresa é jovem, a conversão também não é uma coisa... O aprofundamento na fé também. Então, assim, tem que ter... Não é de tanto tempo, então tem que ter... Eu acho que também tem que ter prudência nesse sentido. Eu acho que faz bem também para as almas, né? Prudência na promoção da sua religião, né? Eu acho que as pessoas falam muito de apostolado, né? Algumas pessoas católicas... Não, mas o apostolado... Eu acho que o apostolado pessoal continua sendo muito poderoso. Amizade, né? Eu vejo as pessoas lá na empresa, por exemplo, são quase 300 funcionários. Eu vejo isso acontecendo, como a gente dá essa liberdade, eu vejo isso acontecendo muito. As pessoas, umas convidando as outras para ir na igreja, para não sei o quê. O protestante e o católico, às vezes, debatendo, sempre amigavelmente, às vezes um debate mais acalorado, mas amigavelmente dentro da empresa. E tendo essa liberdade de fazer isso. Um brincando com o outro, fazendo piada com o outro, fazendo bullying, não sei o que e tal. Mas essa amizade é que vai levando as pessoas a evoluir na fé. Então, e como missão, eu acho que a gente faz uma preparação do terreno. Eu acho que agora falando aqui como cristão, né? Óbvio que eu acho importante, eu pessoalmente, que as pessoas se convertam. Porque é a minha religião, eu acredito nisso. Eu escolhi isso como uma resposta para os meus anseios. Eu entendi que essa era a verdade. Cheguei nessa conclusão. Mas eu tenho que saber, digamos assim, separar e ver assim, bom, a minha empresa está contribuindo, de alguma forma, está contribuindo na sua missão. Na missão de ajudar as pessoas a buscar a verdade, de colocar luz onde antes não tinha, de fazer as pessoas se desvencilharem de narrativas mentirosas, falsas. Uma série de campos da sociedade. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade mais profunda, espiritual, etc e tal, mas tem outras camadas por cima, né? Tem narrativas que ela pegou na universidade, tem coisas que ela aprendeu sobre a vida, sobre os pais, sobre casamento. Isso tudo é uma pilha. Ela vai limpando essas coisas e aí em algum momento ela vai estar mais preparada para aí sim adotar a sua religião, para ter um relacionamento espiritual, né, com a verdade de fé. Então eu também vejo assim, às vezes um amigo me diz, não, mas vocês têm que promover tal coisa na religião religiosa, católica, até católico promove essa coisa. E obviamente não tem nenhuma má vontade de colocar coisas, a gente The Chosen na plataforma, especial de Natal a gente fala bastante, tem vários conteúdos de fé, etc e tal, tem esse agora aí. Mas a gente entende que não tem uma etapa do que a gente faz aqui que é muito importante, que tá antes, né? Que é uma outra parte do trabalho para ser feito. Eu acho que precisa minimamente, obviamente tem que estar convergente com aquilo que você acredita, afinal das contas você não vai trabalhar por um propósito, uma coisa que atrapalha aquilo que você entende que é verdadeiro, é importante e tudo mais. Mas você precisa sempre respeitar a história. É uma coisa que a gente tem que respeitar a sua própria história, respeitar a história da própria empresa, né? Porque no âmbito da vida pessoal, eu tenho minha história e a minha história se reflete de uma certa forma nas relações pessoais que eu tenho com as pessoas, na relação de amizade, de uma certa forma, que através desse campo ali eu tenho, digamos assim, uma legitimidade e uma autonomia para exercer influência sobre aquele aspecto específico da vida privada. No caso da empresa, também tem isso, mas eu acho que é num campo muito mais amplo. Primeiro porque tem a história da própria empresa. Quando a gente começou a empresa, nós nem tínhamos religião na época. A empresa começou numa determinada conjuntura do Brasil. Isso é uma coisa interessante. O começo da Brasil Paralelo e a história de que vocês recebem dinheiro dos Estados Unidos. Qual? Estados Unidos? Isso é nova. Eu achava que ia concluído de outro jeito. Eu sei que teve um jeito... essa eu não sabia. Do George Soros, não. Do George Soros seria demais também já, né? Muita teoria da conspiração. Então, você não tá falando do negócio da KGB? Vixe! Já teve tantas, então, nesse início. Essa história é muito boa, da KGB. KGB? Então, tem um relatório
comprovando, De 2016. 2016, um relatório comprovando que Brasil Paralelo é um projeto da KGB. E relatório da onde? Cara, Do quarto de um cara, né? de um Do cara, quarto de um de um cara. cara Isso aí é muito uma- peculiar. Cara, Eu digo comprovando, que obviamente ele não comprova, mas eu digo comprovando porque ele É bem montado, ele cara. conclui, ele tem uma conclusão, É ele tem bem montado, provas. é bem montado. Ele é é todo bem assim. montado. Mas Eu já vi uma galera falando do tipo, como que eles conseguem fazer uma produção desse tamanho? Cara, é muito- Como que eles fazem, como é que é, pra contratar equipamento, Madrugada- direção? Mas, cara, Madrugada sem é muita dormir, ignorância, assim, porque é muito tutorial de engraçado. YouTube. Porque é muito engraçado, porque às vezes eu vejo o cara assim, eu vejo um comentário assim. E propaganda pra caramba, porque eles pagam propaganda no YouTube. Quanto você acha que eles gastam de anúncio pra fazer você ir lá e assistir o... É exatamente isso. Então, mas é assim, eu acho muito engraçado. ainda porque tem, ainda, você vê isso hoje em dia ou era mais pra trás? Não, cara, Não, foi foi recente. surge. Eu vi, É? coisa do ano passado. Ah, não. Não, volta e meia surge. Cara, desde o dia 1, quando a gente lançou o Brasil Paralelo 2016, era meia dúzia de cara numa salinha, lá em Porto Alegre e tal, com uma câmerazinha emprestada e tal. E a gente não conseguia fazer um vídeo direito, assim, gravava, ficava tudo errado, entrava em live e não sabia o que falar. Cara, e aí quando a gente lançou o primeiro documentário, a primeira coisa, não, porque eles são financiados pelos Lehman, porque não sei o quê, pra conseguir fazer um documentário desse Os jeito. Lema, eles são um financiamento bom, hein? É uma época que tudo a galera... Os Lema. Os Lehman, nem Os sabia Lehman. que era uma instituição familiar. Isso. Sou financiado por esses caras, porque olha aqui, tem tal cara, não sei o que e tal. Era uma época que era na moda vincular tudo a 3G, Paulo Lema e tal. E aí a gente, caramba, que louco. A gente se sentiu como um puta elogio, porque a gente, pô, deu a Porque os caras fazem umas análises. Olha o profissionalismo desse vídeo. Isso aí é financiamento. A gente com uma câmerazinha de 2 mil. E aí no meio do percurso, uma que a gente não esperava. Saiu um dossiê que circulou pra caramba, provando, com todas as provas, que a gente era da KGB, uma ação infiltrada pra pegar o cadastro Que é da tipo isso direita aí, no cavalo de Brasil. Troia, mesma Cavalo acusação. de Troia. Mesma acusação. Cavalo de Não, Troia. Cavalo gente, de Troia. Cara, isso influenciando uma galera. A galera negando dar entrevista, porque, pô, esses caras acham que são da KGB, não sei o quê. Cara, a Um gente, cara conhece não essa história, é o possível Flávio ter- Morgenstern. É mesmo. Ele foi um dos que Sim. ficou espiado de nos dar entrevista. Marcou com a gente um café, ele conhece a história. Marcou com a gente um café aqui em São Paulo. E pior que nos deu uma dica boa. Ele ouviu o nosso lado da história, acho que ele viu também a cara, os moleques, nada a ver, né? E ele ouviu a história assim e falou: não, tá, entendi. Aquele dossiê é meio viagem. Mas ele falou assim: ó, pessoal, vocês têm que parar de ser assim, cara. Vocês têm que dar a cara de vocês aí, falar que são vocês que estão convidando a gente, porque chega um material bonitão. Me convidando, a gente não tá acostumado com isso aí. A gente olha e fala: isso aqui é estranho. Se A gente se puxava muito nisso, a gente Entendi. mandava todo um material bonito pra convidar o cara pra participar da E era na época que entrevista a e tal. direita não aumentava a foto sem segurar o shift, que ficava a foto Ele toda ficava torta, toda assim, de torta. tão tosco E que a era. gente, não, e a gente também queria não aparecer assim, a gente queria, por quê? Porque eram os moleques, né? Então queria fazer um negócio tipo, pô, vamos fazer negócio legal, maneiro.